Na aula de hoje, iremos estudar os números reais. Primeiramente, vamos começar pelos números naturais. Os números naturais são os números que expressam o resultado de uma contagem. Esse símbolo representa o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais são representados pelos números naturais: 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Observação: a operação 2 subtraído de 5 não existe no conjunto dos números naturais, pois 2 é menor que 5. Por isso, o conjunto dos números naturais foi ampliado. Desse modo, surgindo o conjunto dos números inteiros. Números inteiros são os números positivos, negativos e o zero. Este símbolo representa o conjunto dos números inteiros. Aqui temos o conjunto dos números inteiros: os números negativos, o zero e os números positivos. Observação: observem que essa fração 4/5 não existe no conjunto dos números inteiros, pois esse número 4/5 não é um número inteiro, ele é um número como que se fosse quebrado. Por isso, o conjunto dos números inteiros foi ampliado para o conjunto dos números racionais. Números racionais são os números que podem ser escritos na forma de fração. Este símbolo representa o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais será representado dessa forma: A dividido por B, uma fração, com os números A e B números inteiros e B diferente de zero, pois não existe divisão por zero. Por isso, B é diferente de zero. Aqui temos alguns exemplos de números racionais. 7/2, que é uma fração. O número 2 também é um número racional, pois podemos escrever o número 2 em forma de fração. 6/3. 6 dividido por 3 é 2. Então, podemos escrever o 2 em forma de fração, logo o 2 é um número racional. Outro exemplo: 75 centésimos negativo. Aqui está na forma decimal. Podemos escrever na forma fracionária. E aqui também temos outro exemplo: 13 negativo. Podemos escrever na forma de fração: 39/3. Observe que 39 dividido por 3 é 13, então podemos escrever esse número na forma fracionária. Observem essa tabela. O número 7, ele é um número natural, então pertence ao conjunto dos números naturais. Também o número 7 é um número inteiro, logo pertence ao conjunto dos números inteiros. Também podemos escrever o número 7 em forma de uma fração. Logo, este número também pertence ao conjunto dos números racionais. Agora, o número 13 negativo. Esse número não é natural, pois ele é negativo. Mas esse 13 negativo é um número inteiro, logo pertence ao conjunto dos números inteiros. Também podemos escrever esse número em forma de uma fração. Então, pertence ao conjunto dos números racionais. Este número, 0,25 centésimos, não é natural. Também não é inteiro, já que ele é quebrado. Mas podemos escrever na forma de fração. Então, pertence ao conjunto dos números racionais.
5,3 negativo. Não é natural, também não é inteiro, porque tem a parte inteira mais a parte decimal. Então, já que ele tem essa parte decimal, ele não é inteiro, só pode ser racional, já que podemos escrevê-lo na forma de fração. Observem esta figura. Os números que pertencem ao conjunto dos números naturais também são números inteiros. E os números inteiros podem ser escritos na forma de fração. Logo, o conjunto dos números inteiros também está dentro do conjunto dos números racionais. Ou seja, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, que está contido no conjunto dos números racionais. Então, pessoal, por hoje é só. Tchau e até a próxima aula.